Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez nos encontrando para gravarmos especialmente para vocês um estudo do Vida Após a Vida, uma conversa espírita. Eu sou o Gustavo, estou aqui com o Biel, tenho o Lucas e a Bruna por trás das câmeras e hoje o Biel vai falar um pouquinho para a gente sobre matéria e espírito. Fala Biel, tudo pronto? E aí, vamos embora para mais um tema, então. Então, a gente vai conversar um pouquinho, assim, bem rapidamente, sobre matéria e espírito. Primeiro, gostaria de ponderar que existe uma trindade, né? Existem três coisas que vão se conectar, que vai ser o princípio material, ou a matéria, o princípio inteligente, ou o espírito, e acima desses dois, sempre Deus. E juntos eles vão fazer parte e constituir a Trindade Universal. Eu queria aproveitar para uma dúvida que muita gente tem, que é qual a diferença da escrita do espírito com E maiúsculo para o espírito com E minúsculo, né? O pessoal às vezes fica querendo saber se tem algum sentido, né? Porque às vezes está escrito assim, porque às vezes não está. O espírito com E maiúsculo, Kardec pegou para utilizar para denominar o espírito como o indivíduo, né? Então, quando eu vou dizer, por exemplo, o espírito Emmanuel, aí o espírito com E maiúsculo. O espírito André Luiz, o espírito é o E maiúsculo, porque eu estou falando da individualidade do ser, né? da inteligência, enfim. Quando eu falo de espírito na maneira geral, de forma geral, aí eu uso o espírito com o E minúsculo, né? Quando eu não estou falando, quando eu estou falando do espírito em si, né? E não da individualidade, não do ser. Então, isso é um ponto muito importante para a gente ponderar primeiro, porque são dois os elementos gerais do universo, que é a matéria e o espírito, e acima deles vem Deus, né? Então, Deus, espírito e matéria vão constituir essa trindade universal, que vai ser o princípio de tudo que existe, né? E para esse elemento material, a gente junta aquele fluido cósmico universal, que o Gustavo falou para a gente no estudo anterior, que vai fazer o papel do intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Por mais grosseira que a matéria seja, o fluido cósmico universal ele é necessário para o espírito exercer uma ação sobre ela, certo? A matéria também exerce um papel muito importante, sendo o laço que vai prender o espírito, né? E é o instrumento que a gente vai servir para a nossa evolução e, ao mesmo tempo, é um instrumento sobre o qual nós exercemos as nossas ações. São independentes um do outro, né? Espírito e matéria, eles não dependem um do outro, né? O espírito existe sem a necessidade da matéria e a matéria também existe sem a influência do espírito, né? Eles não são fatores dependentes. Então, Kardec vai fazer uma pergunta que é uma pergunta muito famosa no meio espírita, que todo mundo sabe a resposta de cor, né? É a questão 23 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta o que é o espírito. E os espíritos nos respondem: o princípio inteligente do universo. Aí Kardec quer ir mais a fundo e na letra A da mesma questão ele pergunta: qual a natureza íntima do espírito? E eis que os espíritos nos respondem: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Essa resposta, para mim, do Livro dos Espíritos, é a resposta que eu mais gosto, que eu acho mais bonita, né? Assim, como ela dá uma noção para a gente da grandeza da criação de Deus, né? Como que realmente não existe o nada, né? Sempre tem ali alguma coisa. E aí a gente pode falar exatamente que
que essa alguma coisa, no mínimo, vai ser o fluido cósmico universal que vai estar ocupando aquele espaço, como o Gustavo falou para a gente no estudo anterior. Então, a gente consegue perceber uma coisa muito interessante nessa pergunta, que é o espírito, ele possui um conceito, ele possui uma definição que ela é difícil para a gente definir nas nossas palavras, né, na linguagem humana, porque a gente tem dificuldade de entender ele na essência, né? Falta para a gente sentido, falta para a gente razão, falta para a gente moral, e por esses diversos fatores a gente não consegue colocar em palavras o que é o espírito em si, né? Para os espíritos superiores, entretanto, que já possuem um aparato bem melhor do que o nosso, bem mais apurado, conseguem perceber e conseguem entender o espírito. E aí a gente traz o termo de... seria inteligenciar o espírito, né? Seria tornar ele uma coisa compreensível, tornar o espírito algo palpável para a gente, não no sentido de palpável de pegar, mas no sentido de conseguir entender, conseguir estudar, enfim. Que só os espíritos superiores o conseguem, né? Os espíritos nos dizem que isso também é pela questão do nosso corpo, né? Da questão da carne e de todo o aparato físico que a gente usa como corpo material. Que os seres superiores, obviamente, têm bem diferente do nosso. Então, isso facilita para ele e permite que ele entenda o espírito realmente, né? Que ele consiga não só enxergar, mas a entender o que é, do que ele é feito, e aí sim entender, né? Verdadeiramente qual é a natureza íntima do espírito. Algum ponto a considerar, Gu? Não? Certo, então deixa eu interromper aqui. Pronto. Bom, o tema agora foi bem curtinho mesmo, só para a gente conseguir entender o que é matéria e o que é espírito, né? Para a gente conseguir trabalhar com esses conceitos a partir daqui. Certo? Eu só gostaria de realçar a independência de um para o outro, né? O espírito, ele não depende da matéria, então ele existe sem a matéria, e a matéria também independe do espírito, ela também existe sem ele. Assim, Biel, eu falei que não, mas é porque eu estava no mudo aqui, aí se eu ficasse falando no mudo ia ficar um pouco complicado. Mas só para reforçar uma questão aqui que geralmente chega, né, o pessoal manda e tudo mais, para entender aquela questão da inteligência versus espírito versus matéria, né? Como que Deus, a inteligência suprema, e existe esse atributo aí que é a inteligência. Será que espírito, então, é sinônimo de inteligência? Será que espírito pode ser confundido com inteligência? Né? E tem uma pergunta que os espíritos respondem sobre isso, definindo que a inteligência é um atributo do espírito. Né? A pergunta é justamente essa: espírito é sinônimo de inteligência? Né? É a mesma coisa? Espírito é a mesma coisa que inteligência? E aí é um atributo, né? A inteligência é um atributo do espírito, mas os espíritos vão mais além nisso, né? E diz que eles se confundem num princípio comum, de modo que para a gente pode parecer ou pode até ser a mesma coisa, né? Uma vez que é o espírito que transforma o corpo num ser e lhe dá as condições de inteligência, as condições de modificar o mundo à sua volta, de alterar o mundo à sua volta. Sem o espírito não há a possibilidade da manifestação da inteligência. Mas, da mesma forma, a inteligência não se manifesta num corpo,
A inteligência se manifesta através do espírito que utiliza ali da matéria condensada no corpo para dar fim e cabo às suas atividades. Então, era essa consideração que eu queria fazer, Biel. Muito bom. Obrigado por ter compartilhado com a gente aí o seu pensamento. E, bom, esse era o que a gente tinha para trazer hoje de conteúdo para vocês. Eu gostaria de pedir para vocês para curtirem o vídeo. Se gostaram, deixa aqui embaixo o joinha. Compartilhem, mandem para os seus amigos, mandem para a família. Sempre tem alguém que está estudando espiritismo, que gosta, que quer conhecer mais. Então, compartilhe com eles esse conteúdo, manda para a galera. Deixa aqui nos comentários também o que você está achando dos vídeos, se você está curtindo esse modelo, o que você está achando do conteúdo. Deixa suas sugestões, dúvidas também, pode mandar que a gente responde. Compartilhe com o crush. Pega o nosso vídeo e manda pro crush. Você vai ver que revolução que vai ser no seu relacionamento. Com certeza. Pro bem ou pro mal. Então é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.